Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito massa da matéria de funções, os gráficos de funções e também envolvendo a parte de funções compostas. Ela é uma mistura desses dois assuntos, os gráficos de função e a função composta. É uma questão da Mackenzie de 2003. Essa questão é muito massa, gente. Ela não chega a ser super difícil, mas ela tem um nível bem alto. É uma questão que eu, assim, se eu fosse botar numa prova para os alunos, eu jamais colocaria. Assim, ela seria aquela questão mega desafio, assim, para os alunos, sim, numa turma comum, assim, que não está estudando para essas provas de TIM. Aí por isso que eu quis trazer essa questão para cá, porque eu sei que pode elucidar muito aí, principalmente a teoria para vocês. Tem muita teoria nessa questão. Ela diz o seguinte: considere os esboços dos gráficos das funções g de x igual a x ao cubo mais 6x mais 2 e f de x igual a ax mais b, dados na figura. Aí ele tem essa figura aqui, ele mostra que essa cúbica, né? Essa que faz essas curvas, e a outra é uma reta. Essa ax mais b a gente sabe muito bem que é a equação de uma reta. E aí o único ponto que você sabe assim numericamente é o menos 2. Nessa figura o único ponto que aparece é o menos 2. E aí, mas ele tem um outro ponto bem importante, que é esse ponto aqui do eixo do y. Esse ponto aqui ele vai ser fundamental para que a gente resolva essa questão. A gente vê que aqui nesse ponto do y, eles estão se encontrando. A reta e essa outra função elas estão se encontrando exatamente nesse ponto aqui do eixo y, que vai ser fundamental para a resolução dessa questão. Aí qual é o objetivo dela? Ela está querendo que você encontre o valor de f de g de 2, ou seja, é uma função composta. Ele quer que você calcule o f de g de 2. Aí o que a gente tem que fazer? Por onde é que a gente começa? Essa é uma pergunta que sempre os alunos se fazem. Mas sim, Isaías, por onde é que eu começo essa questão? A gente começa olhando esse ponto menos 2, gente. Esse ponto menos 2, ele é um ponto que é muito interessante porque se trata de raízes. Aqui a gente sabe muito bem que se está tocando o eixo x, se trata das raízes. Ou seja, se eu pegar o f de menos 2, vai ser zero. E se eu pegar o g de menos 2, vai ser zero também. Aí a gente começa por aí, eu vou escrever até aqui em cima mesmo, gente. Menos 2 ele é raiz das duas, né? O número menos 2 ele é raiz. Aí a gente sabe pela teoria que ele sendo raiz, a gente vai ter isso. A gente vai ter que o f de menos 2 é igual a zero e o g de menos 2 também é zero. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir. A gente vai substituir para poder conseguir encontrar essas letras. O que deixa essa questão também um pouquinho difícil é que ela tem três variáveis. Ela tem o C, ela tem o A e ela tem o B. Aí a gente vai conseguir encontrar essas três letras, gente. É só fazer no passo a passo que a gente encontra as três letras. Vamos começar pelo F de menos 2. Se eu pegar o F de menos 2, esse daqui, né? Vou dar uma setinha aqui para ele. Se eu pegar o F de menos 2, a gente vai ficar com F de menos 2 é igual a A, que multiplica menos 2 mais B. Mas isso é igual a zero. A gente sabe que o f de menos 2 não é zero, então a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, menos 2A mais B igual a zero. Aí a gente encontra B em função de A, gente. A gente já vai encontrar que o B é igual a 2A. A gente vai guardar isso daqui no primeiro momento. Aí vamos para o G de menos 2. Eu vou escrever aqui nesse cantinho mesmo. G de menos 2. O g de menos 2 a gente vai substituir na função. A gente sabe que é o x ao cubo mais 6x mais 2. Então vai ficar menos 2 ao cubo mais c, que multiplica menos 2, mais 2. E aí a gente vai ver que isso daqui vai ser igual a zero. A gente já pode fazer igualado a zero, né? A gente faz aqui igualando a zero. Aí vamos continuar essa conta. Menos 2 elevado ao cubo. A gente sabe que o expoente ímpar ele vai permanecer o sinal de menos. Menos 8, menos 2c, mais 2 igual a zero. Aí a gente só ajustando isso daqui, passando esse 2c para o outro lado, ele vai ficar o menos 8 somado com 2, fica menos 6. E aqui vai ficar 2c. Aí passando esse 2 dividindo, a gente vai ver que o c vai ficar menos 6 sobre 2, c igual a menos 3. A gente já encontrou uma das letras, gente. Você vê como é bacana? São as contas que não são difíceis. É só você fazer com calma que você vai encontrando tudo que precisa. Aí a gente já pode substituir na própria função g esse c por menos 3. É o que eu vou fazer agora. Já vou escrever aqui no cantinho essa função g
como sendo x ao cubo. Esse C eu substituo por menos 3x mais 2. Pronto, a função g, gente, já não vai ter mais nenhuma letra. E aí isso aqui já resolve boa parte da questão. Mas falta a gente descobrir quem é A, quem é B, gente. Aí como é que a gente faz para descobrir quem é A, quem é B? Nesse ponto, muita gente se engancha. Mas se engancha por quê? Por causa da teoria. Se você está bem em relação à teoria desse conteúdo, você desenrola. A gente vê que aqui no gráfico, a gente já trabalhou com esse ponto menos 2, mas outra coisa super importante é esse ponto que toca o eixo Y, gente. O ponto que toca o eixo Y, qual vai ser o X? O X vai ser 0, gente. E a gente vê que os dois gráficos eles estão se encontrando nesse ponto que toca o eixo Y. Então a gente já vai saber muito bem. Tem duas maneiras de fazer, mas assim, a maneira mais fácil e direta, a gente sabe que o ponto que toca o eixo Y seria o B, né? Aí a gente já sabe que vai ser o B. E quando você tem uma função que tem um grau maior, vai ser o termo independente, né? Muita gente não sabe disso. E essa é a maneira mais direta de fazer. Você pega o termo independente da g, que é 2, e você pega esse termo independente da função f, que é o b. Aí você já sabe que o b é igual a 2. Não é legal, né? Eu estou fazendo de uma maneira só falando para vocês, mas claro que eu vou mostrar as contas também. Isso daí é para quem já está bem craque nesse assunto, né? Acredito que alguns de vocês conseguem desenrolar essa questão por aí. Mas eu não vou fazer isso, gente. Eu vou fazer realmente por escrito. A gente sabe que o f de 0 é igual ao g de 0. Se a gente fizer dessa maneira por cálculos mesmo, fazendo f de 0 igual a g de 0, a gente consegue desenrolar numa boa. Vou fazer aqui, ó, f de 0 é igual a g de 0. O que eu acabei de falar, gente, eu vou provar matematicamente que a gente vai ver o ponto aqui de encontro, vai ser o ponto 2 mesmo. F de 0. Se eu substituir na função ax mais b, f de 0 vai ficar a vezes 0 mais b é igual ao g de 0. O g de 0 fica 0 ao cubo, mais, quer dizer, aqui eu vou deixar mais c vezes 0 mais 2. Aí você vê que você vai anular esses termos aqui, né? Anula esses termos que são 0, aí você já encontra b igual a 2. Pronto, a gente acabou de descobrir pela conta que o b é igual a 2. Se o b é igual a 2, a gente pode substituir aqui. Vou fazer aqui no canto mesmo. 2 igual a 2a. Aí a gente encontra a igual a 1. Pronto, encontramos tudo. Aí a gente encontra que o a vale 1 e que o b vale 2. Sabendo que o a vale 1 e que o b vale 2, quem que vai ser a função f? A função f é o ax mais b, então vai ficar x mais o b que vale 2. A função f é x mais 2. A gente acabou de descobrir a função f. Aí o que ele quer nessa questão? Ele não quer o f de g de 2? Se ele quer o f de g de 2, a gente precisa calcular o g de 2 primeiro. Aqui tem a função g de x. Vamos lá calcular o g de 2. O g de 2 vai ser... Lembrando que essa aqui é a função, gente. Observem aqui e vão acompanhando aqui o passo a passo. Onde eu estou apontando aqui é a função f. 2 ao cubo menos 3 vezes 2 mais 2. Aí então fica g de 2. 2 ao cubo, 8. Menos 3 vezes 2, 6. Mais 2. Então vai ficar g de 2. 8 menos 6 fica 2. 2 mais 2, 4. Então g de 2 é igual a 4. Mas a questão é que é a função composta, né? A função composta é o f de g de 2. E quem é o f de g de 2? A gente acabou de encontrar que o g de 2 é igual a 4. Então a gente tem que calcular o f de 4. Mas quem é a função f? A função f é x mais 2. Se a função f é x mais 2, a gente substitui no lugar do x o 4. Fica 4 mais 2, que vai dar 6. E essa é a resposta final, igual a 6. E se a gente olhar aqui pelos itens, é o item E. Muito massa, né, não, gente? Essa questão eu achei ela maravilhosa, ela tem muita teoria. Como eu falei, né? Você tem que estar bem afiado na parte teórica para que você consiga resolver essa questão. Eu achei ela super bonita, super elegante e quis aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos, comentarem, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, pessoal!